Fala pessoal, beleza? Pessoal, hoje iniciamos a maior trajetória do nosso canal até aqui. Decidimos fazer um tópico em 10 videoaulas ensinando do básico ao avançado um completo iniciante a se tornar um atirador profissional em carabinas de pressão. Lembrando, carabinas de pressão não são armas de fogo e não necessitam de nenhum controle legislativo através do Exército ou através da Polícia Federal. Resumindo, não necessita de CR e nem necessita de ter porte ou posse de arma para poder possuir uma carabina de pressão. Carabinas de pressão, pessoal, vem há muitos anos no mercado e de uns 3 anos para cá se elevou muito o gosto por essas carabinas. Antigamente, podemos dizer assim, as carabinas vinham primeiro no calibre 4,5, logo em sequência lançaram o 5.5, que é o 5,5, depois lançaram o 6.0, que não aprovou muito, e logo em sequência lançaram o 6.35, e vem aprovado no mercado até hoje. A legislação permite carabinas de pressão sem documentação de CR ou posse de arma, até mesmo o calibre 6.35, até o calibre 6.35, até o ano passado, o ano passado mesmo estava proibido, foi liberado durante uns anos e depois foi proibido o uso do calibre 6.35, e o início desse ano foi renovado normalmente a licença para poder ser vendido aqui no Brasil. Se você está em outro país, eu não sei como que funciona a legislação de outro país, mas isso é aqui no Brasil. Então, calibres 9mm foi muito vendido há uns 3 anos atrás. O pessoal, principalmente a PCP Javali, foi muito vendida, conhecida por sua potência. É uma PCP que foi muito vendida e apresentou um poder muito grande de potência. Isso acho que despertou o olhar maligno de muitas pessoas e assim pôde vir proibir esse calibre. O calibre ficou restrito. Até então, o calibre 9mm era permitido no Brasil por um decreto feito por um antigo presidente Jair Bolsonaro, coisa que eu não quero entrar muito em políticas aqui no canal, mas foi um decreto que foi permitido e logo em sequência esse decreto foi derrubado e o calibre 9mm passou a ser restrito aqui no Brasil para armas de fogo e também para armas de pressão. Dito isso, hoje no Brasil tem 3 calibres permitidos, que é o calibre 4,5, o calibre 5.5 e o calibre 6.35. Cada uma com sua finalidade, cada uma com um atirador, escolhendo o seu calibre ideal ou o que acha ser ideal. Na minha opinião, e eu acho que na maioria, os calibres mais vendidos é o 5.5, onde apresenta um custo-benefício para poder adquirir os chumbinhos muito em conta e uma bela de uma potência. O calibre 5.5 ele é um calibre intermediário no meio do 6.35 e do 4,5, e é um calibre que para mim foi o mais aprovado para carabinas de pressão. Então é onde você consegue uma grande autonomia, uma grande potência, em uma carabina de pressão. E o 4,5, um calibre que você consegue muita VO, mas pouca energia. Então você consegue pouca energia com o calibre 4,5, por ter um chumbinho muito pequeno. Então você não consegue uma grande energia com ele nos disparos. Já o calibre 6.35 é um calibre que você consegue maior energia com ele, mas você perde muita autonomia.
né, porque é um calibre que necessita de muita energia para impulsionar o seu chumbinho, por ser muito pesado. Então você acaba perdendo muita autonomia na sua carabina. Então, na minha opinião, né, e para minha finalidade, eu como atirador de pressão, eu prefiro o calibre 5.5. Bora lá voltar um pouquinho no tempo, pessoal. Para quem já está há bastante tempo no ramo, sabe. Essa é uma carabininha que fez bastante sucesso. Vimos muito dela, muitos anúncios dela, muita gente adquiriu. E é uma carabina que foi muito vendida na época que ela foi lançada. É uma carabina que trouxe uma novidade em comparação às outras carabinas, que é o sistema de vascular para fazer engatilhada, não tendo que quebrar o cano. Então isso trouxe uma versatilidade no mercado e, por ser diferente, muita gente, né, optou por esse modelo. Mas já adianta aqui, pessoal, para mim um dos modelos mais perigosos do mercado que foi lançado é esse modelo. Quando você faz a engatilhada aqui, ó, para fazer o municiamento com o chumbinho, ó, se você ainda não conhece esse modelo, chumbinho municiado colocado aqui nessa parte de dentro. Aconteceu de muitas pessoas esmagar o seu dedo, né, para vir colocar o chumbinho e ela desarmar. Então, eu vi vários relatos de acidente na época, né, sobre esse modelo. E é um modelo que esse é a mola, pessoal. Esse foi onde surgiu os primeiros modelos de carabina de pressão. Primeiro modelo lançado a mola e um dos primeiros modelos 5.5 que saíram aqui no Brasil. Foram modelos que, por ser novo, inovador e principalmente no calibre 5.5, despertou muito interesse, né, dos atiradores, que optaram muito, né, por ser novidade no mercado, igual eu falei, e apresentavam uma potência maior. Mas hoje, se a gente for comparar ela com, né, outras demais carabinas, a potência que ela perde é surreal, né, em comparação às PCPs que a gente tem hoje, ou até mesmo as nitro, né, Gazan. E primeiro, carabina a mola, né, modelo de propulsão a mola, onde o sistema de vascular ou bascular, depende da forma que você, né, quiser pronunciar. Você fala vascular ou bascular, né? Quando você faz o basculamento, né, existe um mecanismo interior dela, onde você tensiona a mola, né? A mola para mais ou menos aqui nessa parte assim, ó. Ela tensiona a mola e trava no gatilho, né? Tem um sistema de disparo. E quando você atira, esse mecanismo libera a mola, que tem um pistão com a bucha, e essa bucha é que faz a pressão para fazer o disparo na sua carabina. Então, pessoal, esse modelo antigo funcionava dessa forma. Aqui dentro tem um pistão com uma bucha, né, na cavidade do pistão, na ponta dele, onde essa bucha, dentro desse cilindro, faz a pressão para fazer o disparo dessa carabina. Então, ao passar do tempo, essa mola vai enfraquecendo, correto? E se você vir aqui, vascular ela, armar e deixar ela, eu vou desarmar só para não ajudar perigo, e você deixar ela aqui vasculada, engatilhada, guardada, provavelmente a sua mola vai vir danificar mais rápido ainda. Por quê? A mola vai ficar tensionada, ela vai estar trabalhando tensionada, e isso faz com que ela perca a sua vida útil, né? Que ela vai ficando tensionada, vai perdendo a sua tensão e vai ficando cada vez mais fraca. Sendo isso, lançaram em sequência a mola dupla. Vi muitas carabinas com mola dupla, mas
Quem já teve sabe, uma carabina com mola dupla veio muito difícil de fazer esse vasculamento, principalmente do cano, né? Maioria do cano, você quebra o cano e faz o vasculamento para armar e engatilhar ela. Isso ficou bem difícil, porque sendo uma mola única, né? É um pouco difícil. Uma mola dupla eleva ainda mais, né, o seu peso, né, tendo a mola dupla. Isso varia muito de carabina para carabina. Vamos mostrar para vocês aqui, ó, onde faz toda a diferença de uma carabina a mola com grande pressão e uma carabina a mola com menor pressão. A diferença se dá no tamanho aqui do seu cilindro, podemos dizer assim. Repare que aqui tem vários mecanismos aqui dentro, correto? Se você imaginar que o disparo é feito, né, se você tensionar uma mola daqui até aqui, esse percurso que ela vai correr aqui dentro é um percurso muito curto nessa carabina. Então se dá a entender que a pressão aqui dentro é menor. Em outros modelos, vários modelos de carabina, esse cilindro aqui é maior, ele vem bem mais comprido. Então ela tem mais percurso para percorrer aqui dentro, para gerar impulso no chumbinho. Então isso, né, esse comando aqui é o que faz toda a diferença em uma carabina a mola. Porque o percurso, quanto maior o percurso, maior a potência a carabina vai ter, correto? E vamos lá agora para a questão do gás RAM. O gás RAM, pessoal, ele já é um pequeno cilindrozinho que faz a tensão da carabina diferente da mola. Ele faz o mesmo sistema da mola, só que ele é um gásinho comprimido dentro de um pequeno cilindro com um pistão. Então esse cilindro com pistão, esse ar não vaza, então ele vai ter ele lá sempre. E sempre que você vascular, ele vai manter a mesma pressão e ainda muito mais pressão, né, do que uma mola, obviamente, porque ele perde menos, ele desgasta menos com o tempo. Mas também tem vida útil. A maioria dos gás RAM falam que é entre 48 mil disparos, né? Mas nem sempre, depende de cada fabricante. Mas em média, 48 mil disparos, os gás RAM que eu já vi, de melhores nomes renomados no mercado. Então, melhores fabricantes. Então, em média, 48 mil disparos, que é onde você tem uma carabina com um gás RAM, tem uma vida útil melhor. Então, o gás RAM, você pode vascular a sua carabina e deixar ela vasculada. Vai enfraquecer o gás RAM? Sim, mas podemos dizer assim, ele vai enfraquecer tão pouco que você não vai notar. Mas dificilmente ele vai perder essa pressão, porque ele é um ar comprimido. Então aquele ar que está comprimido, aquele gás, né? Na verdade ele é um gás. Aquele gás que está comprimido dentro do pistão, né? Se você deixar ele vascular um dia, 2 dias, 3 dias, ele vai ser o mesmo ar, né, preso dentro daquele pistão. Ele não, só se tiver vazante, se tiver um vazamento, né, ela vai perder potência. Se não, né, aqui vai ser aquele mesmo quantidade de gás que vai estar lá preso no pistão. Então não vai enfraquecer, mas nem sempre. Depende muito do modelo, né, de fabricação do seu gás RAM e depende muito da empresa que fabrica esse gás RAM pela qualidade. Então, se for um produto de melhor qualidade, né, obviamente a durabilidade vai ser melhor. Esse, pessoal, é o ponto inicial aqui do nosso pequeno vídeo aula, que a gente vai fazer 10 vídeos aula. Entre um completo iniciante, vamos tornar ele um atirador excepcional. Então, por que eu abordei primeiro sobre a carabina mola? Para você entender primeiro o fundamento, de onde surgiu até mesmo a carabina de pressão, e para você poder entender, né, a evolução no decorrer dos anos
até chegar aqui no modelo chamado PCP. Esse é o modelo atualmente que tem maior aquisição no mercado. Então é um modelo que vem ganhando gosto da maioria dos atiradores no Brasil. Tem quem prefira a gás RAM, né, mas eu acredito que isso é uma minoria. Esse modelo de PCP, né, não é esse modelo em si, mas o modelo PCP é um modelo que trouxe muita versatilidade ao mercado. Primeiro, na precisão, né, trouxe uns modelos com enorme precisão. Por quê? Por ter muitos equipamentos que façam com que os disparos sejam constantemente na mesma potência. Nem todas as carabinas são simples, mas a diferença de uma carabina PCP para uma carabina a mola ou a gás RAM é uma diferença surreal, né? É muito distante uma carabina da outra em comparação à potência. Vamos lá. Carabina PCP, mecanismo de disparo. Você tem um cilindro onde ele é pré-recarregado, sendo ele recarregado com bomba manual ou o compressor feito especificamente para modelos de carabinas PCP. Lembre-se bem, compressor convencional não serve para fazer enchimento de carabinas PCP. E nem tente fazer isso. Já vi gente falando aí, eu tenho um compressor de geladeira, eu vou colocar 3 motorzinhos daqueles, né? Eu vou colocar 3 daqueles, um empurrando o outro, que eu já vi no YouTube, os caras falam que dá certo. Não tente fazer isso. Jamais faça isso. Então você só vai conseguir encher com as bombas fabricadas especialmente para elas e com os compressores fabricados, né, também para elas. Mecanismo de disparo. Você tem um cilindro onde contém o ar armazenado e esse ar armazenado é passado para o cano, né, tensionando o chumbinho através da válvula disparadora. A válvula disparadora é uma pequena válvulazinha com tipo um pistãozinho na ponta, onde o martelo da carabina, quando você puxa o gatilho, o martelo bate nesse pistãozinho, né, nesse pininho, e ele faz o atencionamento da válvula disparadora, e a válvula disparadora libera aquela quantidade de ar aqui, passando por uma câmara, né, uma câmarazinha, passando através do transfer e vai diretamente para o cano, tensionando o chumbinho. Então esse é um modelo que, se você engatilhar ela, né, para efetuar o disparo, possivelmente ela vai, a pressão do cilindro, né, quando o martelo tensionar, sempre vai ser a mesma. A gente tem aqui a mesma situação das carabinas gás RAM, o spring, né, a mola, onde você também não pode guardá-la ferrolhada, no caso aqui é do ferrolho. Você não pode guardar ela armada. Por quê? O cilindro, né, ele não vai perder sua potência em ar, mas a mola do martelo enfraquece. Se ela for guardada tensionada, ela vai perder, né, igual as carabinas, a mola do martelo vai perder a tensão. Não o cilindro ou a válvula disparadora que vai perder potência, mas sim a mola do martelo. Então, se você deixar ela ferrolhada por muito tempo, você vai estar perdendo a vida útil da sua mola. Em muito breve você precisará fazer a troca dela. Então, pessoal, temos uma carabina PCP. A diferença que na PCP você tem mais poder de munição, onde a maioria vem com magazines, onde você pode municiar. Esse magazine, né, em si, esse é com 10 munições. Então a praticidade
onde você tem que vascular uma carabina e tensionar um a um, aqui você só vai ferrolhar. Atirou, puxou, atirou, manuseou, puxou. Então, a praticidade é muito maior e mais poder de chumbo, né? Mais poder de fogo, né? Podemos dizer assim. Você tem um magazine, né, que facilita muito, né, para efetuar os disparos com mais constância, em muito menos tempo, né, sem perder muito tempo, igual as carabinas, né, Spring. Pessoal, no caso falamos sobre mecanismo de disparos, e agora vamos falar a respeito de coronhas. Né? Temos, né, coronha de madeira, que é muito bonito por sinal. Olha, esse é um modelo antigo, né, já bem antigo, mas você pode ver que o verniz, né, é um equipamento muito bonito. E tem coronha de polímero. Essas coronhas pretas, né, você vê assim, são coronhas de polímero, são conhecidas como polímero. É um plástico, né, basicamente, mas com um pouco de sofisticação e considerado como polímero. A respeito das coronhas, pessoal, eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso é questão de gosto. Eu prefiro coronhas em polímero, né, por eu achar mais interessante, né, o material em polímero, e por ter que ter menos cuidado. Se você tem que ter menos cuidado, a coronha em madeira arranha muito e os ranhuras dela ficam mais visíveis, porque tiram o verniz, né, começa a chegar na madeira e umas ranhuras que ficam muito visíveis, né? Em exemplo, essa aqui, ó. Essas ranhuras aqui, ó, ficam muito visíveis, né? E numa coronha de polímero, essa visibilidade é menor, porque ela é toda preta, o polímero é todo preto. Então, ranhou a parte de baixo, né, vai ser praticamente, né, a mesma coisa. Não vai ter o mesmo brilho, o mesmo verniz, mas vai ser menos visível. A questão de escolher, pessoal, entre uma carabina Gaz-RAM e uma carabina PCP. Você tem uma carabina Gaz-RAM ou a mola, isso aqui, ó, vai ter que mudar. Isso aqui que eu falo é a luneta. Você tem uma carabina Gaz-RAM, você tem que ter um molde de absorção de impacto, porque se você for utilizar a luneta, red dots, né, é um problema muito grande, porque é uma carabina que ela tem uma pancada seca, se podemos dizer assim, nessas palavras. É uma carabina que tem um grande recuo e vibra muito. E se você tem uma luneta inferior, ela vai quebrar com uma facilidade incrível. Em poucos disparos, você vai perder sua luneta. Ela danifica as torres, não dá mais regulagem, não para regulada, você regula ela, mesmo sendo nova, em poucos disparos, você já perde a regulagem, porque ela vibra muito, né? E nela vibrar muito, dá muito recuo, a luneta não para regulada. Isso, infelizmente, as carabinas Gaz-RAM e a mola tem esse contra. Já a carabina PCP, a luneta, por mais simples que seja, não necessita de um molde de absorção de impacto, porque aqui tem zero recuo, zero. A maioria das carabinas, você efetua um disparo, as que tem um silenciador muito bom, você ouve muito pouco barulhinho do disparo. Então, é uma carabina que tem uma vantagem enorme em comparação às Gaz-RAM, por isso. Já a carabina PCP é uma carabina com maior custo-benefício. Então, para você que está iniciando e não tem muito poder de aquisição, uma carabina a Gaz-RAM não necessita, né, de tantos requisitos igual essa aqui, podemos dizer assim, né? Essa você vai ter que ter uma bomba manual ou vai ter que ter um compressor, e isso vai elevar ainda mais, né, o custo, né, sobre uma carabina. Uma carabina Gaz-RAM,
né? Vai precisar só da carabina, você não vai ter que comprar bomba, nem uma carabina gás RAM, você não vai precisar de itens como bomba e compressor. Então, isso é um contra na questão das PCPs, por ser um custo-benefício mais elevado em comparação às carabinas gás RAM. Mas, né, por ser mais elevado também, ela tem muito mais, digamos assim, ela tem muito mais serventia, porque uma carabina sequer tem muitas regulagens, tem muitas formas de você regular. Câmara interna, onde eu vou falar nos próximos vídeos sobre regulagem da válvula disparadora, pré-câmara, como colocar pré-câmara. Então, pessoal, a vantagem, né, que uma PCP leva em cima de uma gás RAM é muito, muito elevada, mas depende muito de cada tirador, você adquirindo de acordo com o seu propósito. Eu acredito que vai ser muito feliz na sua aquisição, mas pesquise bem, procure bem para adquirir realmente algo que vai te servir por muito tempo. Pessoal, vamos passar agora para a parte de limpeza. Limpeza das carabinas. Vamos lá. A limpeza é muito importante. Antes de você guardar a sua carabina, é muito importante você fazer a limpeza necessária dessa carabina. Primeiro que, para levar a vida útil, né, da sua carabina, a mão da gente contém muito suor, né, muito sal, e isso deteriora as peças da nossa carabina. Então você tem que fazer constantemente limpeza no cilindro, coronha, luneta, castelo. E eu recomendo o óleo desengripante, né? Utilize o desengripante, faça uma limpeza bacana na sua carabina e guarde ela muito bem guardada. Não guarde ela num local muito úmido, porque a umidade gera em si a ferrugem, e a ferrugem, em pouco espaço de tempo, você vai ter uma carabina deteriorada. Então, a questão da limpeza, faça bem a limpeza, bem feita. Mas nas videoaulas mais para frente eu vou ensinar a fazer a coroa e culatra da sua carabina de pressão. Então, algo muito importante também, nos próximos vídeos, né, eu vou ensinar a fazer todo esse processo. Luneta, sempre limpe bem os retículos, mas nunca abra a sua luneta. A maioria das lunetas são seladas com nitrogênio, para não absorver umidade por dentro. Então você já ficou pensando, aquela luneta que você tem embaçada, que ficou totalmente embaçada por dentro, entrou sujeira? É provavelmente porque você fez a abertura da sua luneta. Então não faça a abertura da luneta, a não ser que ela venha danificada, né? Danificou torre ou algo do tipo, e você precisou abrir ela para fazer manutenção. Então, se você fez isso, você está perdendo muito a vida útil da sua luneta também. Porque aqui tem um gás, que é o nitrogênio, que ele não deixa gerar umidade dentro da sua luneta. Ele não deixa borrar o retículo de manhã, mesmo na parte da manhã, para gerar aquela umidade, sujeira. Então, não faça isso, não abra a sua luneta se não houver necessidade. Mais uma dica importante. Supressor, pessoal. Partir agora para a parte de supressores. Não, vamos falar da mira aberta primeiro? Mira aberta, pessoal, creio que hoje em dia se utiliza muito pouco mira aberta. Muito poucas pessoas que utilizam o sistema de mira aberta, mas é muito importante frisar você escolher uma carabina que, se você for utilizar na mira aberta, é muito importante você saber escolher uma carabina que tem uma mira aberta, um conjunto de alça e massa de mira muito bom.
Mas o que seria um conjunto de alça e massa de mira bom? Primeiro, olha, esta é uma carabina que tem uma massa de mira muito grossa, como vocês podem ver. Então, essa carabina já não tem um conjunto de miras, podemos dizer, bons para efetuar disparo a mira aberta. Mas por quê? A mira aberta, a fibra, se ela for muito grossa e você for tirar em um alvo pequeno, a pequena distância você vai ver esse alvo muito visível. Mas em uma distância maior, de acordo, vai elevando a distância em 10, 15, 20 metros, por exemplo, aquele alvo provavelmente você não mais conseguirá ver ele. A mira aberta, ela tem um alcance de visada muito pouco, né? Então geralmente ela não é para efetuar disparo a longas distâncias, é média e curta distância. Mas se você for tirar, por exemplo, de uma tampinha de refrigerante a uma distância de 20 metros, dificilmente você vai ver ela perfeitamente através de uma alça e massa de mira com a fibra óptica muito grossa. Então, saiba muito bem escolher, né? Depende do alvo, né, que você quer efetuar disparo, depende do tamanho do alvo. Se for alvo maior, né, obviamente você vai ver ele perfeitamente. Mas se for um alvo muito pequeno, você não vai conseguir essa visada a longa distância. A longa distância que eu digo é em torno de 20 metros, 25 metros, porque é uma distância que, para a mira aberta, é uma distância longa. 25, 30 metros no máximo. Bora lá então, pessoal. Mais uma dica agora sobre supressores. Supressor, né? A maioria das pessoas hoje em dia buscam carabinas com supressor mais eficiente. Eu também faço parte desse grande grupo de pessoas que buscam um supressor de qualidade. Não vim aqui falar sobre esse supressor aqui em específico. Vou falar assim em geral, né, sobre os supressores. O supressor é muito bom, né, principalmente para quem mora dentro de cidade grande ou precisa de algumas finalidades aí, como umas mangas, as melancias, rajadinha, né? Então é algo que supre o barulho da sua carabina. Mas, atente-se bem, tem alguns modelos de supressores que faz com que você perca a sua precisão da carabina. Então, se não for um supressor original e você for trocar, preste muito bem atenção para não perder precisão, porque já vi muitos casos em que a pessoa faz, né, a customização com um supressor diferente e esse supressor ele faz com que a carabina perca precisão. Então é algo que para mim é de suma importância numa carabina de pressão, que ele ajuda a suprir o ruído, mas também que pode vir ser um contra em muitas carabinas. Tem alguns que são apenas estéticas e tem outros que realmente ele está ali para cumprir o seu papel. Beleza, pessoal? Vamos falar um pouquinho das miras, que eu falei um pouquinho da luneta, mas não falei sobre a questão do monte, de absorção do monte de fixação, né? Esse monte, pessoal, é um monte médio, como vocês podem ver. Ele é médio. Tem baixo, tem lunetas que vão vir com montes mais baixos, outros mais altos, vão variar bastante de modelo. Isso é, né, de acordo com o modelo da sua luneta. E temos aqui algo muito interessante e que muito poucas pessoas falam, né, a respeito de maltes de lunetas. O malte de luneta ele ajuda e dificulta a regulagem da sua luneta. Um malte mais baixo, a compensação em longas distâncias será menor em comparação a uma luneta de um malte alto. Uma luneta de um malte baixo,
Não, repare que, olha, esse é um malte médio, correto? Aí você tem que, olha a altura que ela passa aqui acima do cano, correto? Aqui mais de um dedo. Se eu pôr um dedo aqui na frente, fazendo a comparação aqui, olha a altura que essa luneta está passando em cima do cano. O que acontece? Eu vou ter que regular a luneta para pegar o xizinho assim, ó, mais para baixo. Eu vou ter que abaixar o ponto de impacto, correto? Para poder cruzar com a linha de tiro aqui na frente. Se a luneta for mais alta, digamos numa suposição, né, que seja dessa altura, a luneta vai ter que ficar com o retículo alinhado para cruzar na linha de tiro logo à frente, correto? Em uma futura compensação, a linha de tiro será muito diferente, muito. Então digamos que você tem uma luneta com malte alto e você fez a regulagem da mira para 40 metros e você vai efetuar um disparo a 50 metros, a 100 metros. Provavelmente, o disparo ele não vai pegar para baixo na compensação. Na maioria das vezes, ele pega acima do alvo. Então você tem uma luneta que regulada a 40 metros, você acerta no alvo, no xizinho, e quando você atira uma distância maior, em vez da compensação vir para baixo, o tiro vai para cima. Por quê? Porque se ela está muito alta, você vai regular a linha de tiro, vai cruzar assim, correto? Mas como o cano, a balística vai ser em linha reta, o cano logo à frente, esse tiro vai subindo. E a 100 metros, provavelmente, nem sempre, em algumas carabinas, na Bima Ride mesmo, eu tinha um malte alto, acontecia isso comigo. E muitas das vezes, eu fiz um disparo a 120 metros, a compensação em DOT ficou muito pouca. É bom, né, para tiro de longas distâncias, e também é ruim, porque se você regular 40 metros e for tirar 10 metros, você não vai acertar. Já com o malte mais baixo, o erro de disparos, o erro de compensação será muito menor. Então, você vai ter uma compensação menor em comparação com a luneta com malte alto. A luneta com malte baixo é melhor, na minha opinião, e acredito na opinião da maioria dos atiradores. Então, se você não sabia dessa dica, já sabe essa dica, mais uma dica que você pegou. Rapaziada, esse foi o primeiro vídeo da série de videoaulas aqui do canal. Essa videoaula foi uma videoaula mais básica, mas, como eu falei, quero tornar um completo iniciante a ser um grande atirador. Então, temos que começar de baixo, com ensinamentos básicos, até mesmo chegar nos próximos ensinamentos, que eu creio que seja mais, né, ideal para que todos buscam. Então, a maioria tem conhecimentos básicos, né, já tem bastante conhecimento, mas para quem não tem, esse vídeo vai servir perfeitamente para essa galera aí com os ensinamentos básicos. Rapaziada, mete o dedão no like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, que esse vai ser a sua forma de pagamento aqui desse grande curso que a gente vai fazer pela frente. Então é isso aí, pessoal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E aguardem os próximos vídeos, que vem coisa boa por aí. Forte abraço.